Saudações a todos, meu nome é Lan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Following the Sun, A Practical Guide to Egyptian Religion. Esse livro foi escrito por Sharon Laborde, contém 272 páginas divididas em 11 capítulos e foi publicado no ano de 2017 pela Golden Age Publication. Bom, esse é um daqueles livros que a gente traz aqui para falar sobre esse novo movimento que vem surgindo aí já há algumas décadas, né, que é do reconstrucionismo, do reavivamento da religião egípcia, né? E esse livro aqui vem como um dos marcos aí de importância dentro desse contexto, né? Porque ele serve como uma introdução para muitas das pessoas que buscam referências, né, sobre como iniciar o culto aos deuses egípcios, né, aos Neteru, né, através das práticas e técnicas antigas, né, até onde aquilo que a gente conseguiu chegar em termos de entendimento estudando egiptologia, então trazendo, né, de volta o mais fielmente possível a forma como os antigos egípcios praticavam a sua religiosidade. Então, esse livro aqui, ele vem com esse objetivo, né, de ser essa introdução para esse tipo de movimento religioso, né, que hoje é chamado genericamente como quemetismo, né, em referência a o nome do Egito em egípcio antigo, né, que é Kemet. Então, para quem não sabe, né, o nome Egito é um nome grego e o nome que os egípcios antigos davam para a própria terra era Kemet, né? Então, esse livro aqui ele vem com essa pegada. E aqui acaba também eu fazer um comentário, né, introdutório ainda. A gente vai falar de muitos temas que envolvem todo esse universo do quemetismo, né? Então a gente vai falar sobre assuntos que envolvem aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos religiosos, porque tudo isso está misturado nesse movimento, né? Então talvez eu divida esse vídeo em duas partes, eu estou imaginando que ele vai ficar um pouco extenso, mas não dá pra gente se esquivar muito, né, de fazer determinados comentários aqui, porque é um tema bastante extenso mesmo. Então, se você tem interesse, né, se fosse seu real interesse, entender um pouco desse movimento, né, que é o quemetismo, através de uma autora séria, né, que é a Sharon Laborde, que não só pesquisa e se dedica à egiptologia, como também é uma praticante, né, ela é uma pessoa que se dedica ao culto dos deuses egípcios, né? Então, se você tem interesse real sobre esse tipo de religiosidade, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e provavelmente a segunda parte que a gente vai criar, porque você pode ter bastantes insights aí sobre como tudo isso funciona e como isso é praticado nos dias de hoje. Então, vamos para a resenha? Então aqui na introdução ela vem falando que esse livro surge originalmente em 2010, né? Essa aqui é a edição revisada, tá aqui, ó, New Revised Edition. Então essa aqui é a edição revisada, né, e ampliada, e essa aqui por isso é de 2017, mas originalmente é em 2010, que surge junto com um livro ali um livro chamado Eternal Egypt, né, que também eu vou trazer aqui depois, eu já li, né, é um livro bastante interessante do Richard, acho que é Richard o nome do autor, e também bastante interessante. Então esses dois livros meio que surgem ali, no mesmo ano e vem trazendo muito dessas características, né, que é o quê? Que é o quemetismo, a religião egípcia, né, trazida conforme os estudos da egiptologia, né? Então não tem nada a ver com muito dessas coisas que as pessoas falam por aí, essas coisas fantasiosas de Atlântida, Lemúria, Mu, de aliens e etc. Não. Aqui o estudo é sério, baseado em ciência, né, e aquilo que se tem de evidência
sobre como todo esse culto e essa religiosidade era praticada. Então, ela vem contando, né, que nessa introdução sobre o fato de ter ido para um encontro pagão, né, que tinham muitos Wiccans e etc. E aí ela foi apresentada como uma sacerdotisa de Ísis, né? E ela comenta que isso é bastante comum, né? Que esse conceito que as pessoas têm, né, de que consideram que pelo indivíduo ser um quemetista, né, adorar e cultuar divindades egípcias, muitas vezes ele é atrelado a uma divindade única e exclusiva, quando na verdade, né, o quemetismo, embora o quemetista ele muitas vezes vai ter uma devoção a uma divindade específica, né, o culto é praticado para os vários Netziru, né, para os vários deuses. Então nunca é exclusivo, né? Nunca o indivíduo vai cultuar apenas aquela divindade, porque todas as divindades, todos os Netziru fazem parte e têm sua importância dentro da religiosidade quemética. E aí ela vem trazendo a discussão, né, se o quemetismo é pagão ou não, e que muitas pessoas não conhecem, né, essa palavra Kemet, né, que como eu já disse, é a palavra que define o Egito pelos próprios egípcios antigos, né, e vale também ressaltar que Kemet não significa terra dos negros, como algumas pessoas falam aí, mas terra negra, né? Então não é dos negros por causa de cor de pele de ninguém, né? A gente vai tratar disso aqui, né? Mas já adiantando, né? Se trata da terra negra, ou seja, da terra das bordas do Nilo. E ela vem falando, né, que muitas pessoas não sabem disso, né? Não sabem que o Egito é um nome grego, né? Que na verdade o país se chama Kemet, e vem trazendo essas discussões sobre ser religião ou não, nessas discussões que sempre pairam toda a religião, né? Que muitas delas por causa dos traumas do cristianismo se negarem como religiões, né? Dizendo, não somos religiões porque isso é um conceito cristão, abraâmico, europeu e etc. Bobagem, né? Religião sim, a meu ver, né? Porque tem tudo que uma religião tem, né? A diferença é que vai ter ali pequenas características próprias, como é comum a todo contexto religioso, né? Nenhuma religião é igual, apesar das pessoas falarem isso. Ela vem trazendo essas discussões, inclusive levanta a questão, né, de que apesar do reconstrucionismo, né, do reavivamento desses cultos, no Egito Antigo, por exemplo, não existia diferenciação entre religião e Estado, né? Então a gente está falando de uma teocracia. O que é uma teocracia, né? É um Estado, né, um país que tem uma base religiosa, né, no qual vai ter uma divindade ou um indivíduo, né, que é ali o responsável por gerir toda aquele Estado, né, aquele país, sob um viés espiritual, né, sob um conceito espiritual, que era o caso do faraó, né? Então o faraó era considerado a própria encarnação, né, de Horus, né, era o Ra vivo, o Horus vivo e etc. E então ele tinha que gerir toda a sociedade, né? E aí ela vem perguntando, né, embora haja essa ideia de reavivamento, de reconstrucionismo, né, da religião antiga, né, será que a gente quer que tenha um novo faraó aí para gerir todo mundo, né? Acho que a resposta é não, né? Embora a gente trabalhe para desenvolver o culto e etc., a ideia é que esse desenvolvimento se dê em relação aos deuses, né? Aos rituais, às festividades e etc. Não em relação a uma figura que vai mandar e desmandar em ninguém, né? E aí ela vem trazendo aqui os principais grupos, né, que hoje pertencem ao quemetismo, né? Então a gente tem o quemetismo, né, e o quemetismo é dividido em alguns segmentos, né? Então a gente tem a Wicca tamerana, né? Tamerana vem de terra amada, né, em egípcio antigo, então é uma Wicca, né? Então vai ter as bases ali da Wicca, né? Todos os conceitos da Wicca, porém voltada para o culto dos deuses egípcios, né? Então tem os reconstrucionistas queméticos, né? O neo-egípcio ecletismo, né? Que segmentos como Telema, Golden Dawn, né? Ordo Astri,
e várias outras aí, vários outros segmentos aí que vão ter os deuses egípcios como base, né? Alguns muito próximos de uma origem, né, digamos assim, né, baseado na egiptologia, outros um pouco mais distantes, mas às vezes flertando ali. A gente também tem a ortodoxia quemética, né, e por aí vai. E aqui nesse capítulo ainda ela vem respondendo algumas perguntas, né? Ela pergunta, então por que o paganismo egípcio, né? O que é e o que não é o paganismo egípcio? O que o paganismo egípcio não fala sobre? O paganismo egípcio não cultua cachorros e gatos, como algumas pessoas consideram, né? Porque existiam divindades, né? Relacionadas a animais que a gente adora, cachorros e gatos. Não que a gente despreze nem maltrate os animais, mas não é isso, né? O paganismo egípcio não é uma religião estritamente voltada para o culto a deusas. O paganismo egípcio não é uma religião xamânica. O paganismo egípcio não pertence a nenhuma raça, etnia ou continente. Um rei, Nisut ou faraó não é necessário para a prática organizada do paganismo egípcio. E o que o paganismo egípcio é? É uma religião de vida, estabelece uma busca para um número variado de deuses e deusas, é aberto para todas as idades, raças, pessoas com deficiência, gêneros e orientações sexuais, promove o tratamento ético de nossos irmãos, né, que vivem aqui nessa terra. Então cada um desses pontos aqui, né, que eu citei, desses títulos, ela vem com um texto ali explicando exatamente do que se trata cada uma dessas ideias, etc. Então são títulos que ela vem então trazendo um parágrafo comentando e etc. Chegamos então à parte 1, Building a Foundation, Background of Ancient Egypt. Aqui ela vem falando sobre a questão do êxodos, né? E o que o Hollywood fez com essa ideia aí, né? Judaica, cristã, muçulmana e etc. E imprimiu na mente das pessoas muito das ideias do que a maioria das pessoas tem sobre o que seja o Egito, etc. E é muito interessante porque, embora o Egito ele imprima um fascínio muito grande, né, nas pessoas por causa das construções, dos templos, das pirâmides, etc., por um outro lado tem essa constante tentativa, né, de demonização por parte de Hollywood, etc., né, e até aqui no Brasil por parte de algumas emissoras e novelas, né, que ficam reproduzindo essas coisas que estão escritas na Bíblia, né, como se isso tivesse sido literal, como se isso ali tivesse acontecido de fato, né? E muitas pessoas elegeram e elegem o Egito como a própria representação do mal, né? E o faraó sempre como um demônio ali, etc. E o que ela vem elencando aqui é que historicamente isso não se sustenta, né? Que, por exemplo, já Heródoto, né, e muitos dos gregos, né, destacam justamente o senso de justiça que os egípcios tinham, né, e o tratamento que eles davam para os estrangeiros, que era um tratamento muito respeitoso sempre. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que seriam julgados no pós-vida, né? Que eles iam pro salão das duas verdades, que era o salão onde Anubis, né, pesa o seu coração junto da pena de Maat, né? Para que você seja avaliado se de fato você levou uma vida harmônica com essa terra aqui, com esse plano, né? E então eles acreditavam nisso, né? É lógico que existem exceções, né, de comportamentos como em todos os lugares, porque ser humano é ser humano, né? Mas em termos gerais, né, a gente tem como avaliar isso, né, em função desses indivíduos que iam para lá e falavam, né, que eram os gregos e todos esses estrangeiros, né, que iam para lá e falavam, olha, esses caras aqui são justos, né? Eles de fato eles têm uns ideais
de organização social, de leis, etc., muito desenvolvido, né? Tanto que eles iam para lá para aprender, eles iam para lá e voltavam, né, para suas terras, levando aqueles conceitos, etc., adaptando ali a realidade de cada cultura, mas eles iam para o Egito para aprender. Se fosse um local assim tão horroroso, né, cheio de gente ruim, não há de se pensar que alguém iria para lá, né? Especialmente para aprender sobre espiritualidade, sobre civilidade, etc. Então essas religiões abraâmicas, né, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, né, eles precisam, para afirmar, né, as suas ideias, né, o seu monoteísmo, etc., as suas religiões, eles precisam, né, sempre elencar algum tipo de inimigo, né? Então vocês vão ver que isso é uma coisa que essas religiões praticam o tempo inteiro. Sempre tem um inimigo que eles estão se defendendo e combatendo aquele inimigo, né? A gente vê isso, por exemplo, no discurso até individual, né, de políticos no Brasil e etc., onde eles vão elencar determinados grupos, né? Então esses políticos geralmente são cristãos que fazem isso, então eles vão elencar um determinado grupo como o grupo inimigo e eles se colocam como messias, né? Como salvadores, etc., porque aquele ali é a representação de todo o mal, né? E eles estão ali para, né, ilibados e sempre muito altivos e perfeitos, etc., para salvar, né, o país ou a humanidade daquele mal. O Egito, a religião egípcia, ela não se baseia por esse tipo de ideia, né? Essa ideia dicotômica na qual você pertence a um determinado lado e existe um lado na qual você tem que combater no sentido de destruir, de aniquilar, né? Os conceitos egípcios, eles até concebem, né, o confronto de opostos, né, mas muito mais em função da mantenência do equilíbrio do que da aniquilação daquilo que é diferente. Então, quando a gente vê, por exemplo, a disputa de Ra, né, contra a Pepe, a gente vai falar disso mais pra frente, né, a gente vê que aquilo ali pertence a uma luta, né, de equilíbrio cósmico, né, porque as forças, elas tentam muitas vezes se sobrepor, mas a ideia é que, apesar das forças tentarem se sobrepor, o que deve ser o foco é Ma'at, que é o equilíbrio, né? Nunca há um objetivo de aniquilação, porque isso seria impossível, segundo a percepção egípcia, né? Porque tudo faz parte do todo. Uma coisa não existe sem a outra, mas há esse confronto para a mantenência do balanço, do equilíbrio. E aí ela vai falando que, apesar do êxodo, né, ser um mito, né, essa coisa que está escrita na Bíblia, etc., não ter existido, né, ao menos não na forma como está escrito na Bíblia, provavelmente se aconteceu, eles exageraram bastante ali, né, no que está escrito, etc., fantasiaram muita coisa. Ela vem falando que não dá para negar a presença dos judeus, né? E de muitos estrangeiros também, outros que viviam no Egito, né? Justamente por causa disso, porque as pessoas, era uma terra muito próspera, um local, né, que todo mundo queria ir porque tinha oportunidade. Aí, como a gente vê hoje, né, pessoas indo para países que são bem-sucedidos, né? As pessoas migram para lá para morar, para viver, etc. Então, e também há o registro histórico de indivíduos que governaram o Egito, que eram estrangeiros, né? Então tem o Shekau, Hassut, né? Que são esses governantes estrangeiros. E aí ela vem falando aqui apontando, né, elementos que indicam que os judeus não teriam como ter construído as pirâmides, né? Embora os filmes mostrem isso aí, né? Porque eles não tinham condições técnicas para isso, né? Então as pirâmides foram construídas pelos próprios egípcios, né? Então essa coisa que a gente vê lá naqueles filmes, etc., é isso, é invencionice, não tem fundamentação histórica, né? É invenção, é mito, né? E vem falando sobre Moisés também, que o Corão, ele dá mais indicativos sobre como esse indivíduo, né, que chamam Moisés, né, se existiu de fato, etc., qual o contexto em que ele viveu ali, né? Que ele provavelmente era uma criança de Cap, né? Que era o quê? Os indivíduos, como o Egito era um país de bastante educação, de bastante cultura e etc., alguns indivíduos eram mandados para lá, já crianças, para estudar. As crianças eram chamadas de crianças de Cap.
E aí elas eram educadas ali, como numa escola, como numa, né, num internato, etc. E eram letradas, etc. Lembrando que nessa época a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Então, você ser educado, você saber ler, escrever, era uma exceção da exceção da exceção da exceção, assim. E para isso era preciso ter condições, né? Então, às vezes, poderia ser que um determinado grupo, né, e é o que ela vem sugerindo aqui, né, a possibilidade de que o Moisés, né, pode ter sido eleito ali pelo grupo, né, de judeus para ser uma dessas crianças, ou seja, as pessoas se juntaram e para que ele fosse educado e instruído junto aos egípcios, de modo que quando ele voltasse ele pudesse liderar o povo, né? Então essa é uma suposição aqui que é colocada, né? E isso é um indicativo, né, dessa teoria aqui, porque o Moisés, né, ele sabia todos os feitiços, né, e truques que os sacerdotes egípcios praticavam. Então é dito isso na Bíblia, né, que quando o sacerdote egípcio fazia uma coisa, ele fazia aquela mesma coisa. Ele fazia uma coisa, o sacerdote egípcio fazia o mesmo feitiço, né? Então um lançava o feitiço contra o outro e ambos sabiam, né? Então ela sugere aqui que talvez esses sacerdotes sejam Sasperan, né? Que são os escribas, né, da casa da vida, né? Então o Peran são essas espécies de escola, né? Escolas iniciáticas ali. Então você tinha o Hutneter, né? Que é o templo em si, né? A casa do Deus, né? E você tem o Perank, que é a escola, né? Onde você iria aprender os mistérios ali da vida, né? Como um todo. Então, ciência e a religiosidade, etc. Então, existe essas diferenciações. Então, vê-se que é uma coisa bastante organizada, né? E aí, então ela vem dizendo isso, né? Que ele, então, combate esses sacerdotes, né? Por quê? Porque ele fora educado ali dentro, ele sabia os feitiços, né? Ele sabia os truques, etc. Porque eles também faziam truques de mágica, né? Para encantar as pessoas, etc. Então eles sabiam fazer todas essas coisas porque tinham a mesma origem. E ela destaca, né? Que embora ele tenha vencido, né? Conforme diz lá na Bíblia, ele venceu as disputas ali, mas eles não empalaram ele, eles não mataram ele, eles não cortaram o nariz dele, né? Coisas que eles comumente fariam, né? Então também essa questão, né, de achar que os egípcios o pessoal fala muito sobre a parte religiosa, mas não fala sobre a parte prática, né, da sociedade, das leis e etc. O que aconteceria com você se você enfrentasse o faraó, né, e coisas desse tipo. Então as punições podiam ser terríveis. E aí, então ele, embora tenha tido a ousadia, né, de enfrentar o faraó e etc, e enfrentar os sacerdotes, né, ele venceu e foi embora, né? Ou seja, ele provavelmente tinha algum tipo de qualificação, de cargo, né, de conceito muito grande ali dentro, né? Lembrando que a gente está trazendo aqui o outro lado, né? Não o que a Bíblia diz, né? Mas baseando-se na provável existência desse indivíduo, né? O outro lado da história, o que pode ter de fato acontecido e não essa coisa que a Bíblia fala, né? Enfim, e aí são todas suposições que ela coloca aqui, coloca que talvez o faraó fosse o Ramsés, e fala também sobre essa coisa, né, dessa ideia dos judeus serem monoteístas, né, que na verdade eles adoravam diversas divindades, como o Tetragrammaton, né, Baal e etc. Tanto que também dentro desse contexto ali com Moisés vai ter essa confusão, né, porque o povo estava adorando outros deuses, etc. Enfim, são confusões ali né, que são ditas na Bíblia ali, que, né, pode ter tido um fundo ali de verdade, algumas coisas, mas eu acho que muita coisa é exagerada, né? Ela também acho que concorda com isso, e eu concordo com ela, né? E aí tem todos esses elementos aqui que ela vai citando dentro dessa problemática toda. E um ponto interessante é que ela destaca aqui sobre a questão das pragas, né? Que assim, Sekhmet é a senhora das pragas, né? É a deusa com cabeça de leão.
E essa deusa, ela é responsável pelas pragas e pelas curas. No Egito era basicamente, se você era um sacerdote de um determinado deus, você tinha uma profissão muitas vezes ligada àquele deus. Não é regra, mas poderia ser. Então, por exemplo, se você era médico, você muitas vezes era um sacerdote de Sekhmet. Se você era engenheiro, você era um sacerdote de Ptah. Se você era, sei lá, legista, né? Se você lidava ali com mortos, etc., você era um sacerdote de Anubis, né? Porque não havia separação entre espiritualidade e matéria, né? Tudo era uma coisa só. Então, diz que se, né, tivesse acontecido essas pragas que são relatadas na Bíblia, etc., né, eles teriam visto isso não como um ataque de um deus, de um outro deus, mas como um ataque da própria Sekhmet, né? Então eles teriam feito toda uma comoção social ali, né? Erigido imagens, feito rituais, registrado isso tudo, para tentar combater a ira, né, da deusa, né? Que seriam as pragas. Trazendo para a nossa realidade hoje, a gente está vivendo, né, um problema mundial aí. Para nós que seguimos os deuses egípcios, etc., a religiosidade egípcia, qual é o conceito? A gente acha que isso é um ataque do Deus de Israel? É lógico que não. No nosso entendimento, isso são os enviados da própria Sekhmet, né? E por que isso está acontecendo? Por causa de algum desequilíbrio com Ma'at. Então, Ma'at, que é o equilíbrio da vida, né, de alguma forma foi balançada, né, foi desequilibrada. E aí o que acontece? Sekhmet se manifesta, né, e envia essas coisas, né, para dar um choque de realidade na humanidade. Então o que teria que ser feito, né? Se a gente vivesse hoje uma religiosidade egípcia ampla, né, no sentido social, etc. A mesma coisa, seriam organizados diversos rituais em conjunto às ações da ciência, porque lembrando, não são coisas distintas, né? Então os sacerdotes organizariam uma série de rituais para o apaziguar da divindade, da Netzeret, da deusa, ou seja, porque ela estaria irada com alguma ação de desequilíbrio em relação a Ma'at, né? Então, para apaziguar a ação da deusa, ou seja, para lidar com o lado espiritual, os sacerdotes fariam uma série de oferendas e sacrifícios para a deusa, para que menos pessoas morressem, né? Então a lógica permanece a mesma, né? Então a gente não vai achar que é a ação de um outro deus, né? A gente acha que é a ação da própria deusa, ok? Então isso teria acontecido no Egito também. Se tivesse tido pragas, como é dito na Bíblia, as pessoas de lá teriam considerado que seria uma ação da própria Sekhmet e não de um deus estrangeiro, de um deus de Israel, um deus desconhecido para o povo egípcio. Em seguida ela vem falando sobre o atonismo, né, e o Akhenaton. Então essa parte aqui a gente não vai falar muito porque, enfim, é uma discussão infinita essa história aí, para quem não sabe do que eu estou falando. Akhenaton é o pai do Tutankhamon, né? E então o Akhenaton teria então iniciado ali um novo culto, né? Na qual ele eliminou o culto aos deuses antigos, né? Especialmente por causa dos sacerdotes de Amon-Ra, né? E enfim, é toda uma conspiração, uma coisa, etc. E o Tutankhamon vem logo em seguida ao pai para restaurar os deuses antigos, o culto aos deuses antigos, que o pai teria então tentado abolir. E aí ela vem trazendo essas discussões, né, sobre teria esse culto, né, o atonismo, né, que é esse culto ao Deus único que o Akhenaton criou. Então, sido um proto-judaísmo, né, uma coisa ali que influenciou o desenvolvimento do próprio judaísmo para essa ideia de Deus única, né, porque lembrando que, né, eles misturaram ali a religião deles com vários outros deuses ali, né, da Ásia e etc. Então eles estavam praticando esse culto misturado. Então teria Akhenaton influenciado eles para essa ideia de cultuar um deus sol, né, um deus só, que era o sol, né,
Enfim, são várias questões aí, né? E a gente vai pular essa parte porque é uma parte muito complexa e que tem muitas teorias sobre. E aí ela vem em seguida falando sobre a questão, né? Uma questão polêmica que vem... que se você for estudar e se enveredar pela questão do culto, né, egípcio, você vai se deparar inevitavelmente que é a questão étnica, racial e etc, né? E aí vem a pergunta, né? Os egípcios eram pretos? E aí, o que acontece, né? Tem muita gente aí falando, né, que os egípcios eram pretos. E aí aquela velha discussão que eu já levantei aqui em outros vídeos, etc, dessa problemática, né? Que alguns indivíduos vão considerar que todas as pessoas de pele escura, como é o meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa de pele escura, mas não sou de pele, não tenho a pele preta, né? Minha pele tem um tom mais amarronzado, avermelhado, pardo, né? E aí, algumas pessoas vão considerar que pessoas da minha cor sejam pretas ou negras, né? Como eles vão falar. Negro aí a gente sabe é usado como sinônimo de preto, né? E aí essas pessoas vão dizer que pelos egípcios terem a pele parda, eles eram negros, né? Sendo que os próprios egípcios faziam diferenciação entre eles e os núbios, né? Que é um país ali abaixo ao sul do Egito, a qual eles tinham rivalidade, né? O próprio Tutankhamon usava as sandálias com imagens dos núbios, né, representados como pessoas pretas mesmo, retintas da cor da minha camisa, enquanto ele se representava como pardo, né, como uma pessoa de pele marrom. Ou seja, eles faziam essa distinção não só por uma questão étnica, mas por uma questão também de Estado, né, de país, de nação e etc. Ou seja, eles se identificavam como tendo uma coloração de pele diferente dos outros povos, né? Então eles colocavam os asiáticos como tendo uma cor e um fenótipo diferente, eles colocavam os núbios e os subsaarianos, né, esses outros povos ali da África, como sendo retintos, pretos, e eles se pintavam de marrom, né, de pardos. E aí tem essa problemática toda envolvendo esses grupos, né, esses militantes, etc., porque eles criam um determinado conceito, que é o conceito de que passou de branco é preto, né? E eles vão considerar que os povos da antiguidade agiam sob o mesmo critério, né? Que eles enxergavam a África como um grande continente irmão, onde todo mundo era legal com todo mundo, porque todo mundo pertencia à mesma cor. Não era assim. Não era assim, tá? É só estudar os livros acadêmicos, os livros de história e etc. Esse conceito é um conceito moderno, que é o chamado afrocentrismo e etc., que vai considerar isso, que por conta de eles considerarem que a África é um continente, que os povos ali que viviam pertenciam ao mesmo grupo étnico, vamos botar assim. Quando na verdade não era o caso, eles não se enxergavam dessa forma, eles faziam diferenciação entre eles, né? E o Egito tinha muito disso, assim, era um país dominante, era um império. Então eles se consideravam superiores porque eles sabiam da superioridade deles bélica, da superioridade deles monetária, né? Eles tinham condições, tinham muito ouro e etc, muita prata e etc. Eles eram dominantes, né? Então eles se consideravam superiores a muitos outros povos e de fato quem batesse de frente durante muitos períodos ali perdia, né? Porque eles eram poderosos. Aí vem a questão, mas eu já vi, né? Já li que o faraó tal era preto, ou a avó da fulana de tal era preta e etc. Fato. Por quê? Porque tal como aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem essa característica também, né? O fato de uma grande parcela da população ser parda, né? Embora, repito, esses movimentos vão negar isso, né? Isso não significa que não existam pessoas retintas, pretas retintas na nossa sociedade. Por exemplo, é o meu caso, né? O meu pai é preto, minha mãe é indígena. Grande parte da minha, não indígena de tribo, né? Mas uma pessoa de pele avermelhada, parda e etc. Grande parte da minha família é cabocla e branca.
Então o que acontece? Eu sou um mestiço, eu nasci mais claro, que inclusive meu pai e minha mãe. Mas por quê? Por uma questão de genética, né? Lá era a mesma coisa, né? Existiam pessoas de diferentes tons de pele, né? E existiam pessoas pretas, sem a menor dúvida. Existiram faraós pretos, retintos, etc. Mas isso não é a regra. Repito, por quê? Porque havia uma predominância da cor marrom, a cor parda, etc. Então eles faziam essa diferenciação. Isso daí não é uma conspiração dos europeus, né, igual alguns grupos dizem, para tentar negar a negritude dos egípcios, etc. Eles não se enxergavam dessa forma, eles não se viam dessa forma, né? Essa é uma leitura e interpretação moderna, que tem a ver com política, que tem a ver com toda uma ideologia política, né, que tenta se reafirmar, da mesma forma que os europeus ali têm orgulho, né, do seu passado greco-romano e etc., por toda a beleza, né, que os gregos construíram, e os europeus meio que usam isso como um estandarte, né, como uma vitrine para o continente europeu, para dizer, olha, né, o quão belos um dia nós fomos, etc., o quão sábios, etc. É a mesma coisa essas pessoas que hoje se entendem como africanas vivendo fora da África, né? Então tem essa problemática toda envolvendo o quemetismo, né? Então alguns indivíduos vão chegar ao ponto de dizer que pessoas que não tenham a pele escura, né? Elas, ou seja, pessoas brancas, não podem cultuar os deuses egípcios, né? Porque são brancos. E brancos têm que ficar com coisas de brancos. Né? Isso daí, né? Não vou nem dizer aqui o que eu penso disso, né? A palavrinha que eu considero em relação a isso, porque a gente pode ter problema aí com essa plataforma aqui. Mas, enfim, né? É discriminatório, né? E aí vem a pergunta: eles lá faziam esse tipo de coisa? Eles discriminavam as pessoas por causa de cor de pele? Não existe evidência para isso. Científica, não existe evidência para isso. Tanto que os gregos iam para lá e aprendiam com eles. Eles ensinavam. Pitágoras, Heródoto, etc. Eram indivíduos que iam para lá e aprendiam com os egípcios, ok? Então, não existia essa coisa de, porque o indivíduo é branco, não pode aqui. Isso não acontecia lá. Não existe fundamento nenhum histórico que aponte lá alguma regra religiosa dizendo indivíduos estrangeiros não podem pisar em nossos templos, não podem aprender conosco. Não existe regra religiosa nem social, até onde eu sei, né? E é o que a maioria das pessoas que eu já consultei dizem, egiptólogos, cientistas, etc., afirmam categoricamente que isso é coisa moderna, de ideologias de grupos modernos, que isso não acontecia na época. E ela vem falando ainda sobre aliens, Atlântida, né, e toda essa coisa aí que o povo fala, né, que os egípcios não construíram as pirâmides, né, que foram os aliens, etc. E aí eu vi até um meme no outro dia muito interessante, né, que mostrava isso, né, que as pessoas, às vezes elas têm um racismo tão grande, né, que elas consideram que o outro, né, nunca é capaz de fazer feitos maior do que aquele determinado povo, né? Então, e aí a gente continua nessa lógica étnica e etc, né? Porque na Europa a gente não vê determinadas construções fabulosas e etc, aí o resto do mundo não é capaz de construir aquilo, né? Os seres humanos dos outros continentes não podem ter sido capazes de construírem aquilo, então só podem ter sido seres de outros planetas, né? Só podem ter sido aliens. É uma observação interessante, né, desse debate aí sobre etnia, sobre cultura e etc, né? Mas de qualquer forma ela vem falando sobre isso, que não foram aliens, né, que construíram as pirâmides. Existem evidências, né? Isso daí qualquer pessoa que procurar não demora a encontrar,
sobre as vilas de trabalhadores, né, sobre os cadernos, já que mostravam as folhas de pagamento ali das pessoas e etc. As pessoas recebiam para construir aqueles monumentos, etc. Não era uma coisa de escravidão nem nada disso, né? As pessoas eram contratadas e trabalhavam, né, recebiam. Pode ser que recebessem pouco, pode ser que o trabalho fosse extremamente exaustivo, muito provavelmente, né? Porque a gente está falando de uma monarquia, né? De um rei ali, digamos assim, né? Que é o faraó, falando para as pessoas, olha, eu quero ter uma coisa gigante aqui porque eu quero que meu reino e meu nome seja lembrado por milhões de anos, né? Então vão construir isso daí porque eu estou mandando, é mais ou menos isso, né? Mas eu vou pagar vocês. Ou seja, não é uma coisa tão diferente assim do que a gente vive hoje. Você vê que hoje a gente tem que estar o tempo inteiro lutando por direitos trabalhistas, né? Porque sempre tem os caras lá do topo da pirâmide, né? Entre aspas, querendo acabar com os direitos e fazer com que o povo trabalhe cada vez mais, né? Aumentando os benefícios deles e diminuindo os benefícios do povo. Então, naquela época, né, era bem pior provavelmente. Então, por isso que se fala muitas vezes, o povo era escravizado. Não era escravizado literalmente ali, né? Existiam escravos? Sim, uma minoria, né? Mas a maioria dos construtores eram pessoas que recebiam para construir aqueles monumentos, as pirâmides, os templos, etc. Ela vem dizendo ainda que, inclusive, é provável que esses indivíduos, né, eles até tivessem certo prazer e interesse em participar dessas construções, porque a gente está falando de uma sociedade baseada na religião. Então eles acreditavam, né, muitos deles, na eficácia daquilo, né? Então eles criam que se eu estou participando da construção de um templo, de uma pirâmide, né, de uma coisa religiosa, espiritual, os deuses estão vendo que eu participo daquilo ali. Então pode ser que, né, a minha passagem para o paraíso, né, ela seja mais garantida,